Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos o conceito de área e como esse conceito é aplicado em situações do dia a dia. Bom, preparados? Tá bem bacana, vem comigo! Para introduzir o conceito de área, vamos analisar essa situação. Renato precisa pintar a parede. Bom, ele quer mudar essa cor para um azul. Então, nesse caso, ele vai pintar a superfície da parede. Reparem, essa transformação para azul indica a área pintada. Assim, nós podemos dar o conceito de área. Área é a medida da superfície interna de uma figura plana. Vamos a uma outra situação. Vamos supor que Renato queira fazer um losango, um desenho na parede e pintar a parte interna. Nesse caso, ele precisa saber a área da região que ele vai pintar. Para isso, vamos estabelecer como unidade de medida um triângulo. E dentro dessa malha quadriculada, a gente vai contar a quantidade de triângulos que cabem na região que Renato irá pintar. Vamos colocar os triângulos. Reparem, até agora nós colocamos um, mas vamos contar quantos triângulos a gente consegue colocar no interior desse losango. Já temos um, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Preenchemos a parte lateral. Agora vamos continuar contando para que a gente possa saber a quantidade total de triângulos que cabem nessa região. Bom, não perco as contas, até agora contamos 16. Agora vamos contar de 2 em 2 triângulos, para preencher um quadrado dentro dessa malha quadriculada. Então vamos lá. Vamos começar. Temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Bom, nós tínhamos contado 16 inicialmente e contamos 48. 16 mais 48, nós temos a área dessa região, em forma de losango, igual a 64 triângulos. Nesse exemplo, nós vimos que para calcular a área de uma superfície, basta verificar a quantidade de vezes que uma unidade de medida de área cabe dentro dessa superfície. Mas existem unidades de medidas padronizadas. A principal unidade de medida é o metro quadrado, é a que mais utilizamos, mas existem outras também. Bom, agora a gente vai ver um exemplo e como se aplica o metro quadrado dentro de situações do dia a dia. Tá bem bacana, acompanhem. A unidade de medida principal é o metro quadrado, representado pela letra M elevado ao quadrado, que é a superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Reparem, aqui nós temos um quadrado cujas medidas dos lados é igual a 1 metro. Isso significa que a área desse quadrado é 1 metro quadrado. Bom, vamos voltar à situação de Renato. Agora, ele quer colocar piso, trocar o piso do chão da sala, que é de madeira, por porcelanato. E para isso ele utilizará porcelanato de 1 metro quadrado. Vamos ver a quantidade de pisos que cabem no chão. Reparem, aqui, primeiro, Renato vai medir com uma trena. Nós temos que ter um instrumento para medir as dimensões desse chão. Então aqui ele mediu a largura e encontrou 4 metros. E o comprimento ele encontrou 5 metros. Bom, agora nós vamos ver quantos pisos de porcelanato de 1 metro quadrado cabem nesse chão. Vamos colocar o primeiro piso. Agora a gente vai preencher o comprimento com a quantidade de pisos correspondentes.
Reparem que a gente colocou 5 pisos de 1 metro quadrado na horizontal. Agora a gente vai colocar na vertical. Na vertical já tinha 1 e a gente consegue preencher com 4 pisos, pois o lado, a largura, tem 4 metros. Agora falta a região onde não tem piso. Vamos preencher de uma vez e agora vamos contar quantos pisos tem no total. Vamos lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pisos. E como cada piso tem 1 metro quadrado, isso significa que a área desse chão é igual a 20 metros quadrados. Então, ele precisará de 20 metros quadrados de piso para poder trocar o piso de madeira para porcelanato. Mas repare o seguinte, nós também podemos utilizar uma fórmula para calcular essa área. A área do retângulo é o comprimento vezes a largura. E nesse caso nós temos essas medidas. O comprimento é igual a 5 metros e a largura 4 metros. Basta multiplicar, então não precisa contar todos os quadrados. E fazendo a multiplicação, 5 metros vezes 4 metros, encontramos o mesmo resultado. A área é igual a 20 metros quadrados. Aí você pode me perguntar, então, professor Pedro, essa fórmula de multiplicar o comprimento pela largura vale para qualquer superfície retangular? Eu te digo, sim. Se uma figura tiver o formato retangular, basta medir o comprimento, medir a largura e fazer a multiplicação dos valores. E você encontrará a área da superfície retangular. E se você notar, a gente está cercado de figuras com formatos retangulares. Basta você olhar aí na sua casa. Você com certeza achará um objeto com formato retangular. Bem bacana, né? Vamos a uma situação agora que Renato irá calcular a área de uma planta baixa. Bom, tá bem legal, dá uma olhada. O chefe de Renato pediu para ele calcular a área de uma planta de uma sala comercial. Reparem que essa planta tem a sala, o depósito e o banheiro, e tem as medidas. Então, para calcular a área dessa planta, ele precisa calcular a área de 3 retângulos. Vamos ver. Primeiro, ele vai calcular a área da sala. Bom, aqui nós temos o comprimento igual a 4,8 metros e a largura igual a 3,5 metros. Sabemos que para calcular a área de uma região retangular, basta multiplicar o comprimento pela largura. Então, vamos fazer esse cálculo. O comprimento é igual a 4,8 metros e vamos multiplicar pela largura, que é igual a 3,5 metros. Aqui você pode usar a calculadora, sem problema algum. Fazendo essa conta, 4,8 metros vezes 3,5 metros é igual a 16,8 metros quadrados. Agora, ele irá calcular a área do depósito. Reparem que as medidas do comprimento e da largura são iguais. Então, nesse caso, nós temos um quadrado. Mas a fórmula é a mesma. É só multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, 2 metros vezes 2 metros. Encontramos 4 metros quadrados de área. Agora falta a área do banheiro. Reparem que nós temos 1,4 metros de largura. E o comprimento? É só olhar o comprimento do depósito, que é o mesmo, pois é uma região retangular. Então, os lados paralelos têm a mesma medida. Então, a gente preenche com 2 metros. E a área é igual a 2 metros vezes 1,4 metros. Multiplicando, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 1,4, nós encontramos 2,8 metros quadrados. E a área total? Já que o chefe dele pediu para calcular a área total da planta. Bom, é só somar a medida das 3 áreas. Então, a gente vai fazer 16,8 metros quadrados, mais 4 metros quadrados, mais 2,8 metros quadrados. E fazendo essa conta, também pode usar a calculadora, nós encontramos 23,6 metros quadrados, que é a área total dessa planta.
Viram, galera, como o conceito de área está presente em diversas situações do dia a dia? Para fazer uma pintura de uma parede ou trocar o piso de um chão, nós precisamos saber a área daquela região. Nós vimos também que o metro quadrado é a unidade padrão. Mas é o seguinte, existem outras regiões que nós não vimos nessa aula, como triângulo, outras figuras planas, circunferência, e eu passo para vocês o desafio de verificar como calcular a área dessas outras regiões. E também existem outras unidades de medidas, como o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado, e também tem unidades de medidas agrárias. Eu também passo esse desafio. Pesquisem outras situações que não foram citadas na aula, onde nós utilizamos o conceito de área e outras unidades de medida de área. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!